Tá, e quantos anos você já está com essa arte, trabalhando essa arte, o tango, né? Que a gente vê, mas né, quanto tempo, como você começou, o que que Então, te eu levou? comecei na dança de salão quando o Celso Vieira abriu a escola aqui em São Paulo. Foi em 92, 93. Eu tinha 6 anos de idade, 5 para 6 anos de idade. Peraí, como assim? Essa história você não sabia, né? E foi porque meus pais começaram a frequentar a escola, porque sempre gostavam de dançar, saíam para os bailes e tudo. E aí eu ia junto, porque era muito pequeno, ficava sentado no banquinho fazendo um movimento ali com os pés. E um determinado dia o Celso me chamou, falou: Não, vem aí, tenta fazer dançar um pouquinho aqui com a gente. E decidi em diante, nunca mais eu parei de dançar, Com 6 anos de idade? com 6 anos de idade. Depois, e toda essa primeira fase de aprendizado foi com o Celso e com o Breno Vieira, que foram os dois irmãos que davam aula ali na escola, né? Tá, E depois o tango, eu tinha 9 anos de idade, sim, veio o professor argentino, que é o Norberto Pupo, pessoal, muita gente quem está envolvido com tango aí já há algum tempo conhece, bem renomado. infelizmente já em memória agora, mas tem um lugar especial, né, no desenvolvimento do tango no Brasil, em São Paulo, digo Brasil porque ele morou em outros estados também, e ele veio dar esse curso de tango e, como eu falei, tinha 9 anos de idade e fui fazer, mas, claro, nesse momento nada tinha uma pretensão, era mesmo só para acrescentar, aprender um pouquinho mais e tal. E ele notou uma certa facilidade de que ele, quando chegava no final das aulas, ele mostrava o passo que ele ia ensinar na aula seguinte. E a Sim. gente de ver conseguia sair fazendo. Eu e na época uma parceira que eu tinha, aí ele começou a se interessar em ensaiar e passar um pouquinho mais além do que ele simplesmente estava ensinando na aula. E aí eu fui pegando gosto, fui pegando gosto. Quando foi em 2001, eu tava com 13 anos, ele era professor do Congresso de Tango em Buenos Aires, que é o CITA, Cosmo Tango, e ele me convidou para ir como assistente dele, Com quantos anos você tinha? 13. Ah, tá, já tava com Já, 13. já. Aí eu fui, ele já tinha, se não me engano, já tinha retornado a viver em Buenos Aires. E eu fui, e aí sim eu tive o contato grande com o tango, porque naquela época principalmente era realmente os melhores que participavam desse evento. E fiquei encantado, né? Vi assim, o que é legal no tango justamente que cada um trabalha um estilo diferente. E eu vi professores fantásticos ali, apresentações divinas que com certeza marcaram muito para mim. E foi o momento em que eu, Foi não cem flechado, por cento mas praticamente decidi que me dedicaria ao tango. foi flechado de uma forma assim. Foi muito forte esse contato. Hum. Então, daí pra frente eu comecei a me dedicar um pouco mais ao tango. E aí depois, quando começamos a parceria, eu e a Kátia, então a gente decidiu mesmo que trabalharia só com tango e se dedicaria 100% Então a Kátia já a vem dessa isso. época também. Já vem dessa época porque ela também começou com o Norberto, mas a gente no começo não se conhecia. A gente fazia aula com ele, mas ela fazia aula, tinha o parceiro dela, enfim, fazia as aulas e eu fazia a parte, separado. Depois a gente foi se cruzar, não através do Norberto, Sim. mas depois quando a gente se cruzou é que a gente soube um do outro que fazia a aula com ele e tudo. Então aí nesse momento a gente decidiu que se dedicaria só ao tango, né? A gente até brinca que ela sempre gostou muito de salsa e eu sempre gostei muito de Então, gafieira. isso que eu ia falar, samba de gafieira. Com 13 anos, antes você já dançava o samba de gafieira e curtia. Quando eu levantei para dar os primeiros passos, que era criança, foi justamente gafieira. Tá. Então, talvez também isso É tenha isso que feito eu com ia que eu falar, tenha né? tido essa identificação grande. Independente disso, depois eu também tocava cavaquinho, então eu sempre gostei de samba até Raul hoje. Gil, Raul Raul Gil. Gil, mini pagodeirinho na época. E hoje de vez em quando a gente encontra alguns dos participantes, né, que seguiram na Na dança. dança também? Fala, você pode falar E alguns nomes? cara,
tenho certeza, assim, que a gente sempre que se encontra comenta alguma coisa é o Anderson Mendes, que é o grande dançarino, né? Ele dispensa comentários. Da Brenda? Da Brenda, e ele também eu lembro que competiu lá no Raul Gil na época. Depois tinha alguns outros, mas aí eu não tive mais contato, né? Ele é que sempre que a gente se encontra, a gente conversa um pouquinho sobre isso. Foi uma passagem bem interessante também. E na época ali devia estar com uns 12 anos, 11, 12 anos. E foi muito legal, foi bem... Vocês nasceram para brilhar.